Muitíssimo boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse que é o nosso Polêmica Espírita de número 83. Estou aqui muito bem acompanhado, como sempre, do nosso confrade, amigo Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Hoje, quem ganhou, chegou primeiro na sala foi a Chile, né? A Marlene, coitadinha, perdeu. Boa noite, Chile. Boa noite, Ali. Boa noite, Cláudio. Então é isso aí. O nosso tema de hoje, a influência dos espíritos em nossas vidas. Ele tem alguma pontinha de polêmica, mas Sim. Eu acho que o problema principal é que as pessoas não entendem a fundo o que é realmente isso. Esse material, Arthur, então, o viés dele é mais para um público não espírita, né? Então, vocês vão perceber isso, porque eu fui chamado para falar sobre esse tema em palestra pública, tá? Então, a gente tem que trabalhar para o público externo entender, não o nosso, né? Mas a gente, com o tempo, eu passei a observar, melhor dizendo, que vários lugares que eu tinha, as pessoas não tinham essa noção. E eu comecei a fazer essa palestra. Então, os efeitos dela são positivos. Vamos ver aí o que a gente pode conseguir hoje, né, para passar para o pessoal. Não, com certeza é um tema muito interessante, né, intitulado Influência dos Espíritos em Nossas Vidas. Então, vamos ver aí o que o Paulo nos traz, né? E, obviamente, que sempre tem algum ponto, né, que talvez não tenha sido bem observado ou que haja alguma discordância aí entre os confrades acerca desta influência. Então, vou aqui já adicionar à tela os slides que o Paulo Neto preparou para a gente. Vamos lá. Já para começar, já não, vem? Sim, já pode. Ah, tá. Achei que você ia continuar falando. Não. Vamos lá. Para variar, né, a nossa frase inicial, né, que não tem como não ter, eu tirei da resposta à questão 457A do Livro dos Espíritos. É comum teres ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Né? Bom, nós vamos fazer uma pequena introdução e depois vamos separando por uns tópicos aí no caminho. E, ao ler aquela resposta, eu me lembrei dessa obra, desse livro lá do Novo Testamento, o livro dos Hebreus, que antigamente era aceito, né, de autoria de Paulo. Mas hoje, os estudiosos não têm como de Paulo, pode ser até um discípulo de Paulo, mas de Paulo mesmo não é. Mas a gente vê aí alguns palestrantes falando assim, não, o Hebreu de Paulo e tal, então a gente tem que atualizar essa informação. Então, nessa carta aos Hebreus, né, ele vai falar assim, ó, tendo uma tal nuvem de testemunhas que nos rodeiam. Opa, é quase que uma coisa, cara, né? Essa nuvem de testemunhas são os espíritos que estão à nossa volta, né? Que a gente não percebe, mas estão aí. E aí nós vamos começar com a questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec, então, preocupado com o tema, perguntou ou indagou aos espíritos o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta, muito curta, muito pequena, praticamente, porque, né? Muito mais do que imaginamos. Influi a tal ponto que, de ordinário, ou seja, na maioria das vezes, geralmente, habitualmente, são eles que vos dirigem. Aí, inclusive, já usamos esse slide aí em várias outras palestras que tem esse tema, ou algum tema, alguma coisa assim. E aí, esse aqui representando o espírito, e nós sendo manipulados por eles, né? Achando que estão agindo só por nós mesmos, mas a maioria dos caras nós estamos sendo manipulados. O que eu chamo a atenção aqui, e que tem e toda vez que a gente usa essa questão, é o seguinte fato. Aqui não está falando que os espíritos influem só o que aquelas pessoas que a gente chama de médicos. Aqui está falando influi a todos nós indistintamente. Ponto.
Toda pessoa, ou qualquer pessoa, como queiram, sofre influência dos espíritos. Seja uma influência boa ou seja uma influência má. Né? E nós vamos separar isso aqui daqui a pouco. Ok? Aí, na questão 460, Kardec volta lá. Além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos sejam sugeridos. Novamente, é abrangente, não é sugerido para os médicos. Isso tem que ficar bem claro, porque esse é o ponto que se faz polêmica. Né? Nós já trabalhamos aqui, mas é um ponto que se faz polêmica. Eu cortei o início da resposta, porque não tem para ser mais sintético, né? E não vai perder nada na compreensão do que nós queremos colocar. Então, a resposta dos espíritos foi o seguinte: não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bastante contraditórios. É como se você ficasse jogando com você. Faz isso, outro. Você não faz, não, que é frio. Não, faz, cara. Ninguém vai estar vendo, não. Não, mas, entendeu? Você fica naquele conflito, né? É. Aí os espíritos, pois bem, neles, né, há sempre um pouco de vós, ou seja, nós aqui encarnados, e um pouco de nós. De quem? Dos desencarnados. Então, os pensamentos se misturam. Nós com os dos espíritos. É isso que eu estou falando. E é por isso que vos deixa na incerteza. Porque tendes em vós duas ideias que se combatem. É combater mesmo, uma contra a outra mesmo. Bem contrário mesmo. E isso é muito comum mesmo. Muito mais que quem possa imaginar. Só que o que ocorre? A gente não presta atenção nesses detalhes. E esses detalhes são importantes, né? E que vão nos dar o norte, realmente, dessa influência. Bom, livro Céu e Inferno. Está no capítulo 9, e tem um tópico, para falar dos demônios, né? E tem um tópico, os demônios segundo a igreja. Óbvio, segundo a igreja católica, que Kardec está falando. E no item 16, nós vamos ler o seguinte: a sua substância simples e imaterial subtrai-os às nossas vistas, permanece ao nosso lado sem que os vejamos. Interessam-nos a alma sem que nos firam o ouvido. Acreditando obedecer aos nossos pensamentos, estamos, no entanto, e muitas vezes, debaixo de sua funesta influência. E atacam-nos ordinariamente pelo lado mais fraco. O que tem de interessante dessa fala? Essa fala foi tirada de uma pastoral do Monsenhor Guzet, um arcebispo, cardeal arcebispo de Reims, na França. Então, é um conceito católico para os demônios. Então, para os católicos, o demônio é isso. Ô, gente, tira demônio e põe espíritos, é a mesma coisa. É o que foi falado para trás. Ou seja, então, o espiritismo não está inventando nada. Né? Não estou inventando nada. Nós estamos pegando conhecimento que está aí, né? Por aí afora. Então, achei sim. Aliás, não foi curioso, não. Achei fantástico essa fala, porque nunca vi uma coisa assim fechar tanto com o que nós falamos. Igual essa pastoral do Monsenhor. Né? E aqui no livro Cartas de uma Morte, psicografia de Chico, ditado por Maria João de Deus, diz o seguinte: a Terra é o centro, isto é, a sede de um grande número de esferas espirituais que a rodeiam de maneira concêntrica. Não posso precisar o número dessas esferas, porque elas se alongam até um limite que a minha compreensão, por enquanto, não pode alcançar. Quanto mais evoluído o ser, mais elevada será a sua habitação. A sua habitação onde? Nas esferas. Uhum. Até alcançar o ponto em que essas esferas se interpenetram com as de outros mundos mais perfeitos, seguindo os espíritos nessa escala ascendente do progresso sobre todos os seus aspectos. Bom, essa questão das esferas espirituais é falado, citado, mencionado em várias obras. Inclusive, eu já me propus a fazer um levantamento disso, só disso, quais as obras que citam esferas. E esferas seriam, vamos dizer assim, campos vibracionais, para ficar numa linguagem, né? Então, aqui, essa imagem que nós achamos aí na internet, eu acho que ajuda bem.
Então, o que seriam esferas? Esferas concêntricas. Então, são esses anéis em volta da Terra. E quanto mais se afasta, mais sutil, e quanto mais próximo, mais denso. E quando a gente desencarna, nós vamos cair, bem entre aspas, numa esfera que tenha correspondência com o nosso estado vibratório. O semelhante atrai semelhante lá na Fenda do Vista também, que vale para os espíritos. Então, por exemplo, se você é muito materialista, muito apegado aos vícios, você vai cair naquela esfera que bem escura, bem proximozinha da Terra, que teoricamente nós podíamos chamar de umbral. Tá? E aqui eu coloquei, a título só de instrução, de ilustração, uma linha vermelha. Então, o que significa? O que está significando? É o seguinte, que essa linha vermelha funcionaria como um campo de força que vai reter nessas esferas todos os espíritos desencarnados que não têm evolução para ir para um planeta melhor que a Terra. Então, morreu, não tem evolução, cai aí. Fica aguardando a encarnação. Deu para entender, Arthur? Né? Então, fica aí aguardando. Se você tem uma evolução para sair da Terra, ou seja, para reencarnar em um outro planeta mais evoluído, o que vai acontecer? Você vai cair num campo de força daquele planeta e vai funcionar a mesma coisa. Tá certo? Então, e aí sucessivamente. Então, aqui é só para ter uma ideia. Né? Bom, então os espíritos não estão tudo aí nessas esferas aí. Ok? Os bons, os maus, está tudo aí nesse trem. Nesse campo de força aí que a gente está falando a título de comparação. Bom, e aí nós temos um indivíduo que diz o seguinte: não sou médico. Aí ele completa. Já pensando nos botões dele, tá, Arthur? Pensando nos botões dele. Aí ele vai lá, não acredito em espíritos. E aí ele tira uma conclusão para ele óbvia. O que é? Estou tranquilo, já que por isso, ou para essas duas opções, não sofro nenhuma influência dos espíritos. Então, beleza, não acredito nem mesmo. Né? E aí, vamos lá. Se isso vale. Né? Vamos ver se isso vale. Né? Livro dos Médiuns. Seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos veem e observam, intrometem-se nas nossas reuniões, procuram-nos ou evitam-nos conforme os atraímos ou repelimos. Então, todo mundo sofre influência. E só deixei bem claro que não é necessário ser médio, esse ser médio é no sentido restrito. Tá? E no sentido amplo, todos nós somos. Exato. Nós vamos falar. Tá? Aí, livro dos médios ainda. Essa influência é permanente. E os que não se preocupam com os espíritos, aí pode acreditar. E aí, não. Melhor dizer, já está escrito. E os que não se preocupam com os espíritos, ou nem mesmo creem na sua existência, estão expostos a ela como os outros, e até mais que os outros, por não dispor de meio de defesa. Então, aquele pensamento do cara, todos os dois caem por terra. Ou seja, independente de ser médio no sentido de restrito, ele recebe influência, acreditando ou não, ele recebe influência. Sim. Agora, quem não acredita sofre mais, porque quem acredita, aliás, quem não acredita sofre mais, porque quem acredita toma um jeito de resolver aquela questão. Ou rezar para o espírito, ou ir tomar um passe, ou leva o nome para a reunião mediúnica, sei lá. Se vira, né? Se vira para ficar, entre aspas, livre daquela influência. O cara que não acredita, está com a influência, não acredita nela, então vai ficar agindo como tal. Ou seja, pela vontade do espírito. Ele está sendo manipulado, não está sabendo. Né? E isso é muito comum. Tá? Até mesmo esses médios metidos a besta que tem por aí, viu, Arthur? Estão sendo influenciados, não sabe disso. Livro dos Médiuns, capítulo 14, vai falar dos médios, o tema é os médios, e no item 159, médium, aí ele fala de Kardec. Eu digo que sim.
Porque no livro dos médios tem coisa que fala de Erasto, de espírito de Kardec, isso aqui eu esqueci de olhar. Mas, em princípio, eu diria que é de Kardec, tá? Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Ponto. Agora, essa faculdade é inerente ao homem. Ou seja, todo homem tem. É uma faculdade humana. E, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Então, está aí. Todos nós somos médios. O que vai variar os graus, né? Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuem alguns rudimentos dessa faculdade. Então, quando aqui está escrito sente, e lá na primeira edição, né, no livro Instruções Práticas, que seria, teoricamente, a primeira edição do livro dos médicos, fala sofrem. Então, quando fala assim, sente, então eu tenho que sentir, que os espíritos estão aqui, eu tenho que sentir que estou influenciado. Não é nesse sentido de você ter que sentir. É no sentido de sofrer mesmo, de passar por aquela influência. Não é ter que sentir. Porque muitas pessoas, até mesmo eu formar, muitas vezes não sentem nem influência. Né? Não sente nem influência para falar, não, eu estou sentindo o espírito aqui. Mas, então, para não fazer confusão. Livro dos Médiuns. Essa aqui eu acho interessante. No capítulo 15, no capítulo à frente, o item 182. Todos os que recebem em seu estado natural ou de êxtase. Então, o estado de êxtase aqui, vamos dizer assim, seria o estado de trânsito, tá? Só para a gente ir. Comunicações mentais estranhas às suas ideias, sem serem como estas preconcebidas, podem ser considerados médios inspirados. Aí, cara, eu pergunto, quem não é médio inspirado? Não tem jeito. Porque nós temos aí, vai falar a questão do anjo da guarda, que nos influenciando o tempo todo, soprando no nosso ouvido, na nossa mente, as ideias dele e tal. Não tem como sair disso, né? Então, nós estamos falando de influências de espírito, nós estamos falando aqui de anjo da guarda, influência boa, né? Claro, né? Só para pensar que só existe influência ruim, não. Porque tem as boas também, né? Ok? Aí vem lá na Revista Espírita de 1858. A mediunidade é uma faculdade múltiplice e que apresenta uma variedade infinita de nuances em seus meios e em seus efeitos. Então, não tem o mesmo grau para todo mundo, vamos dizer assim, cada um tem a sua percepção, uns mais que os outros mais variados tipos de mediunidade em conjunto, ou só um tipo, e por aí fora. Então, não tem padrão, ok? Não tem padrão. Quem está apto para receber ou transmitir as comunicações dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Qualquer que seja o modo empregado ou grau de desenvolvimento da faculdade, desde a simples influência oculta, e aí eu pergunto, quem não as tem, influência oculta, até a produção dos fenômenos mais insólitos fenômenos. Todavia, no seu uso ordinário, essa palavra, médium, tem sua acepção mais restrita e se diz geralmente de pessoa dotada de um poder mediúnico muito grande, seja para produzir efeitos físicos, seja para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita ou pela palavra. Então, aqui fica aí bem clara a questão do médium no sentido restrito e no sentido amplo. É aqui que Kardec trabalha isso, né? E até o próprio Herculano comenta isso aí e adota essa ideia que a gente trabalha. Então, segundo Kardec, né, no sentido amplo, todos nós somos médicos, pois é uma faculdade humana, e no sentido restrito, apenas as pessoas nas quais essa faculdade se manifesta de forma ostensiva. Aí o codificador reafirma, naquele mesmo item lá, eu peguei um outro ponto do item, pode dizer que todos são médicos, pois não há quem não tenha os seus espíritos protetores. Quem são os espíritos protetores que Kardec está falando aqui? São os anjos da guarda. E familiares, ou seja, o meu parente, o meu avô, o meu pai, meu irmão que desencarnou antes, ele tem uma ligação afetiva comigo. Se lá ele está numa situação boa, por que ele não vai querer me ajudar do lado de cá? Por que não? Então ele vai querer ajudar e vai me influenciar, passar pensamento, passar ideia, eu vou captar, ainda vou achar que é minha, que a ideia é minha. Tá certo? Olha lá, o espírito e familiares que tudo fazem, para transmitir bons pensamentos a seu protegido. Tá aí, cara. Então, né? Eu acho que para mim foi muito claro.
Mas esse tema, que é polêmico, né, Arthur? Nós já falamos 2 vídeos. O primeiro vídeo, todos nós somos médios, está na playlist lá. O outro, médios são somente os que sentem a influência dos espíritos, justamente trabalhando a questão do sentido aí, que faz a conclusão danada, pelo menos na minha percepção. Então, tá, os e-books também estão no meu site, quem quiser só entrar lá, mas tem live em cima disso aí. Ainda na questão 182, um outro trecho dela. Recebemos a inspiração dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Aplica-se a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. O que está falando só? Tudo que você faz, você vai ter influência, para um lado ou para o outro. Então, aquela ideia que a gente vem desenvolvendo há muito tempo lá, do anjinho, do diabinho, que fica falando na nossa vida, é real. Tá? Fica os espíritos bons querendo nos dar bom conselho e os maus querendo nos levar para o mau caminho. Há, entre aspas, essa briga aí, vamos dizer assim. Tá? E aí nós vamos aceitar a sugestão daquilo que nós vamos afinizar com aquela ideia, sintonizar e vamos para aquele lado. Bom, mas isso é um fato, e isso acontece, de novo, com todo mundo, não é exclusivo só para os médicos, é bem claro, todo mundo passa por isso. Aí vem a questão de Kardec, assim, por que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Quando más influências agem sobre ti, é que as atrás pelo desejo do mal. Semelhante atrai semelhante. Pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal, senão quando queres o mal. Ou seja, se você está querendo fazer mal, eles vão estar assim. Se você não quer mal, eles não vão fazer nada. Né? Pois bem, aí vai explicar. Se és inclinar ao assassínio, terás uma multidão, não está falando um, não, terá uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia. Mas também terá outros, ó o diabinho agora, um anjinho diabinho, que se empenharão em influenciar-te para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Deu para entender? E aqui é só fazer um comentário assim. Que é um perigo a gente alimentar certos tipos de ideia, justamente porque do lado de lá vai ter espíritos que vão nos incentivar a fazer o que a gente está pensando. Então, eu acho um perigo danado a gente passar por um certo momento da vida e pensar em suicidar-se. Porque aí, meu amigo, se sintonizar com o espírito do lado de lá ou com a turma de espírito lá, começa a ficar fervendo na sua cabeça, você acaba fazendo, mas não era isso que você queria fazer. Esse foi o ponto. Então, é muito problemático essas influências nesse sentido. Então, essas ideias meias de suicídio, então, eu acho que é radical. Não tenha, pelo amor de Deus, porque senão a gente é levado a fazer. Inclusive, tem um caso do espírito que fala que se suicidou por conta da influência dele, que levou ele àquela situação. Né? Então, é muito sério isso aí. E eu já falei essa frase várias vezes, semelhante atrás semelhante, até um dia que descobri que ela estava no livro dos médios, Arthur. Olha para você ver. Coincidência, né? Sim. Impressionante. Então, é exatamente isso. Semelhante atrai semelhante. Se você está querendo fazer o bem, você vai atrair espíritos bons que querem te ajudar. Querem fazer o mal? Mesma forma. Então, é isso que é semelhante atrai semelhante. Bem sintonia. Paulo, e isso nos lembra, né, em relação ao que se passa no mundo espiritual. O livro dos Espíritos nos diz que os espíritos que se afinizam, né, formam grupamentos, né? Sim. Então, ao contrário que muitos acham que um Jesus vai cruzar com um Hitler no mundo espiritual, não. Quer dizer, há justamente essas faixas aí, onde espíritos bons vão sintonizar e vão se agrupar com os bons e os inferiores com os inferiores, né?
E uma coisa que a gente já percebeu também, Arthur, que principalmente nas obras que a gente lê, é que os espíritos inferiores, eles acabam fugindo dos espíritos superiores. Como assim? É porque os espíritos superiores emitem uma radiação luminosa pelo perispírito. Então, esses espíritos inferiores morrem de medo dessa luz e fogem dessa luz igual o diabo da cruz. Então, é por isso que as reuniões de desobsessão são necessárias, para que a gente possa chegar neles e despertá-los para uma outra realidade e eles continuar a ajuda do lado de lá. Então, ou seja, eles mais aproximam de nós do que um espírito de luz. De luz eles fogem, de nós eles chegam. Então, nós podemos conversar com eles, entendeu? Que é a função das reuniões mediúnicas, basicamente é isso aí. É uma tarefa que precisa de espírito, não. Isso é tarefa sua, cara. Vocês têm que fazer isso aqui. Os espíritos podiam fazer? Sim. Só que vai gastar um tempo grande, justamente porque eles vão ficar fugindo, que nós, num contato, podemos abreviar violentamente e tirar o sofrimento muito mais rápido. Esse que é interessante, né? Esse trabalho da mediunidade. Então, a influenciação espiritual se estabelece por afinidade e sintonia. Então, lá, livro dos médiuns. Para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito médium. Esta identificação não se pode verificar senão havendo agora, entre um e outro, simpatia. E se assim é lícito dizer, afinidade. Olha aí. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau de semelhança existente entre eles. Ó, semelhante atrás de semelhante aqui, ó, tá vendo? Semelhança. Ora, os bons têm afinidade com os bons, os maus com os maus. Donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Certo? E aí, afinidade. O Roque Justino vai falar assim: é uma lei de atração de energias que se assemelham ou que se relacionam, e na aplicação que damos ao vocábulo nos estudos espíritas, tem a mesma significação de gosto ou preferências, de tendências e prazeres, que se atraem mutuamente pela semelhança de suas vibrações mentais. E aí ele vai explicar também. Aqui é de volta vai falar no livro Diretrizes de Segurança sobre sintonia. Sintonia, como o próprio nome diz, é a identificação, estamos sempre acompanhados daqueles que nos são afins. Ó, de novo, semelhante, né? De novo. Sutil aí, ó. É uma lei geral, né, Paulo? É uma lei geral, não tem como fugir dela. Né? Então, a emissão de uma onda enquanto a ressonância num campo vibratório equivalente. Então, você emite uma onda, enquanto a ressonância, alguém capta essa onda, opa, peraí, volta igualzinho eu aqui, entendeu? E é mais ou menos por aí. Então, aí fecha. Aí temos a sintonia, como numa rádio, que emite uma onda e é captada por um receptor na mesma faixa vibracional. E ele deu o exemplo da rádio, que eu peguei e achei um rádiozinho para te dar um exemplo. Eu achei muito bom contar disso, né? Então, o que é afinidade? Então, você tem rádios que tocam N, né, coisas. Nós temos rádio que toca notícia, rádio que toca música, rock, sertanejo, música clássica. Então, você já vê por leque, né? Músicas de caráter religioso ou música sobre cultos religiosos mesmo, vamos dizer assim. E isso aí, cara, isso se estende ao infinito. Então, isso é afinidade. Então, você vai buscar... Se você gosta de música clássica, você vai buscar uma rádio que toca música sertaneja? É claro que não, porque você não tem afinidade com a sertaneja, você tem que afinidade com a clássica. Sintonia. O que é sintonia? É a faixa de transmissão da rádio. Então, eu achei que fica muito legal esse exemplo aí, porque aí dá para entender perfeitamente o que a gente está querendo dizer com afinidade e sintonia. Ok? Bom, pensamentos. Somos, ao mesmo tempo, emissores e receptores de pensamento, sejam de encarnados, sejam de desencarnados.
E eu dou um exemplo muito interessante que às vezes a pessoa já está convivendo com outra há muito tempo, cheio de formação, né, casado, ou só união mesmo, você consegue captar o pensamento da pessoa, cara. Você fala assim, como está? Não é? Com o tempo, o gosto da pessoa você já sabe a resposta. Vocês pensam a mesma coisa, eu pensei nisso também. O que é isso? Muitas vezes você capta o pensamento da outra pessoa, não é que você está pensando igual, você capta, passa a pensar, ele está pensando, vocês falam, ó, pensamos a mesma coisa. Mas eu não captando o pensamento do outro. Então, nós estamos num mundo de pensamentos, é isso que eu estou querendo mostrar. E nós captamos tudo, de um jeito ou de outro. Né? Então, a pergunta é, em que canais estamos sintonizando nossos pensamentos? Pensar é sintonizar. Pensar é gerar, emitir energia. Então, estamos mergulhados em um mar de vibrações espirituais que vão da melhor à pior qualidade, que não percebemos, mas estão à nossa volta. Porém, as acolhemos por ressonância de acordo com as ondas que geramos pelo nosso modo de pensar, sentir e agir. Então, isso absorve. Se você é uma pessoa com sentimentos inferiores, você vai absorver as energias negativas por aí. Tá certo? Do mundo dos encarnados no mundo dos desencarnados. Né? Aham. Bom, não sei nem se o Paulo vai chegar aí, né? Mas tem a questão também, não sei se você vai tratar disso, mas o efeito do pensamento sobre os fluidos, né? Isso também tem muito a ver com esse processo todo aí. Não, especificamente não, né, Arthur? Mas é isso mesmo. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum no nosso dia a dia. Então, você tem um atrito com a pessoa, fica com raiva da pessoa e fica com ódio mesmo, querendo o pescoço dessa pessoa de qualquer jeito. Né? Então, o que vai acontecer a nível vibracional? Você emite pensamento, os seus pensamentos são negativos, porque a vibração é negativa, vão ser, entre aspas, dirigidos àquela pessoa, ela vai receber ou não de acordo com a vida dela naquele momento. Se ela está bem, aí vai aquele ditado, Arthur, praga de urubu magro não pega em cavalo gordo. Né? Mas se ela estiver mal, cara, vai pegar mesmo. E tem uma coisa muito, muito, muito comum aí, para a gente perceber a influência dos pensamentos. O pensamento de inveja. Aí eu vou visitar o Arthur, lá na casa do Arthur tem uma samambaia linda. Eu falo assim, nossa, eu sempre quis ter uma samambaia assim. Lembra? O que acontece? Vai murchar se não morrer. Está arriscado a morrer. Então, mostra que o nosso pensamento influi as pessoas e até os seres, a planta, vamos dizer assim, e os animais também. Então, isso tudo são manipulações de fluidos. Né? E outra coisa, se o pensamento ruim prejudica, o bom beneficia. Sim. Tá? Então, você faz uma reunião, gente, vamos fazer uma reunião aqui para a gente fazer orações para pessoas que estão no hospital. Você pode ter certeza que tem efeito, cara. Eu já fiz uma situação dessa. O que a gente fazia? A gente anotava o nome das pessoas, que a gente fazia as preces, depois perguntava para a pessoa que pediu, como é que tá fulano? Oh, rapaz, melhorou. Então, a gente tinha uma resposta muito positiva disso. Muito positiva, hein? É fantástico. Então, vale para os dois lados, tá? Inclusive, Kardec fala muito bem disso. Quem quiser pesquisar, é só colocar ação do pensamento sobre os fluidos. Muito interessante. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, aí que está o problema. Olha aí. Homens viciosos, os vícios, né? Já começa. O que pode tornar a cidade, não sei que dá abertura para ficar vicioso. Daí suas afeições como consequência da conformidade do sentimento. Conformidade do sentimento, semelhante de novo. O tempo todo. É impressionante. Quais são os tipos de influências que sofremos dos espíritos? Bom, eu vou deixar bem claro que é o seguinte.
Porque quando eu começar a explicar aqui, o cara vai falar assim, isso não está em Kardec. Já avisando logo. É a mesma Né? desculpa de sempre, né? Sempre. Eu tenho que escrever porque não, entendeu? Então, vamos lá. O desenvolvimento desse tópico terá como base a nossa experiência na condição de dialogador em reunião mediúnica voltada para o esclarecimento de espíritos errantes. Razão pela qual o que diremos não será literalmente encontrado nas obras de codificação. E eu tentei passar uma ideia de tal forma que o público que não tem conhecimento espírita pudesse entender. Então, tem esse lado também. Então, é muito particular. É óbvio que o geral da codificação vai falar, tá? Mas nos detalhes, talvez não vai ser bem do jeito que eu vou falar, não. Eu avisando uma vez, porque o cara lá chegou e falou que não estava em Kardec, aí complicado. Então, vamos lá. Influência espiritual. Nós vamos dividir pelos efeitos. Então, nós vamos ter influência espiritual positiva. E, por outro lado, em contrapartida, a influência espiritual negativa. A positiva, ela provém de espíritos superiores, ou seja, os espíritos bons e os propensos ao bem. E a negativa dos espíritos inferiores, ou seja, aqueles malfazejos e os ignorantes do bem. Porque eu estou com os ignorantes do bem, porque muitas vezes a gente vai sofrer uma influência negativa e o espírito não tem intenção de nos fazer mal. Ele não tá bem, aproxima da gente, a gente sente o mal que está sentindo, vamos dizer assim, mas ele não está querendo nos fazer mal. Isso nós vamos daqui a pouco falar sobre isso. Por isso que é ignorância do bem. Né? Então, por exemplo, da positiva, o exemplo mais clássico é o anjo da guarda, né? E aquilo que nós falamos, dos nossos parentes encarnados. Né? O anjo da guarda está aí, está conosco desde talvez nem desde de entrar nesse corpo. Eu acho que ele deve estar com a gente antes mesmo, viu, Arthur? Já combinou antes de vir para cá, né? E costuma seguir né, no mundo espiritual e outras encarnações. E eu achei essa fala, essa imagem aí que representa o pensamento do Padre Pio, eu achei muito interessante. Então ele diz assim, eu disse, né, o seguinte: invoque o seu anjo da guarda, pois ele te iluminará e te guiará no caminho de Deus. Olha, você vê, que legal. Caminhará no caminho de Deus. Ele, ou seja, Deus o deu a você. Então, o use. É esse que é o nosso problema, Arthur. Nós não incomodamos nossos anjos da guarda, cara. Ele não está tendo trabalho nenhum com a gente, não pedimos nada para ele. Tá certo? E aí, uma determinada pessoa sofre um acidente de carro. E ele cai no mundo espiritual. Quem que ele encontra lá? Quem? O anjo da guarda dele. Só que aí, cara, ele não fica muito feliz com aquela presença dele, não. Porque ele vai questionar. E chega perto do anjo da guarda dele e fala assim: ei, você não é o meu anjo da guarda? Onde estava na hora que eu precisei? Aí o anjo da guarda, coitado, ele vai ter que responder, né? Meu filho, passou de 120 km por hora, eu pulo fora. Aí pergunta o seguinte, é aqui só para ilustrar. O anjo da guarda agiu foi antes do acidente. E ficou na mente dele, não, você está correndo, não, é reto. Eu conheço a estrada. Você sabe que esse pensamento que tem quando você está dirigindo sozinho, por exemplo? E numa dessa, o cara saiu numa curva, ou sei lá, vamos supor que é muito comum cair óleo na pista, né? Que tira mesmo. Não tem jeito, cara. Você passou no óleo na pista, você não controla o carro. Pode ser tá dirigindo certinho. Aí vai depender da velocidade que você está. Se tiver uma velocidade mais alta, vai sair da estrada e vai bater. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o anjo da guarda fez tudo antes. Depois eu não tenho como fazer mais nada. É só assim, eu pulo fora. Se você quer ir, eu vou, você vai sozinho. Não vou, não. Né? Mas a ação dele é muito, 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 muito presente, vamos dizer assim, na nossa vida. Então, vamos detalhar, né? Nós falamos da positiva, agora vamos falar da negativa, que esse é o tema que mais interessa, o foco mais forte para ser nele. Bom,
nós vamos ter uma influência que eu vou chamar de natural. E a outra que a gente vai chamar de obsessão. Na influência natural, ela é proveniente de espíritos ignorantes de sua situação no mundo espiritual, agindo sobre o encarnado, presta atenção, sem a intenção de prejudicá-lo. Por outro lado, a obsessão são espíritos inferiores atuando deliberadamente sobre outro espírito, aí eu pus encarnado ou não, né? Querendo prejudicá-lo de alguma forma. Então, são completamente diferentes as duas situações. Tá? Por que eu pus isso? Porque muitas vezes a pessoa sente a presença de um espírito e já está achando que é obsessor. Tá vendo? E o espírito, coitado, ele tá ali querendo mal para ninguém, né? Como diz o outro. Está ali sentindo bem a vibração do cara, que a energia gostosa, tá? Vou ficar aqui um pouquinho. E o cara, não, sai obsessor, sai em nome de Jesus. E não é por aí. Então, tem que separar uma coisa da outra, né? Pelo menos dentro da noção. E é isso que eu disse. Eu fiz essa palestra muito voltada por um público que não tem conhecimento nenhum de espiritismo, para ficar bem claro para esse público essa diferença. Tá? Bom, então, na natural, ó, eu pus, percebemos, significa o quê? É opinião minha, ok? Que alguns espíritos que ainda não estão conscientes de sua situação no mundo espiritual acabam nos influenciando, ainda que não tenham interesse específico em nos prejudicar, aproximando de nós, sentem um certo alívio, como se dividisse conosco suas dores e sofrimentos, daí passam a nos acompanhar. Ficou claro? Sim. Agora, aí, continuo. Em nossa opinião, que eu estou ressaltando, alguns lugares favorecem esse tipo de sintonia, especialmente aqueles nos quais ocorrem mortes ou que se lidam com pessoas mortas, tais como hospitais, funerárias, velórios, cemitérios, etc. Então, tem pessoas, por exemplo, que eu conheço uma que não pode ir no cemitério. Parece que carrega tudo de lá, mas sai mal, mas mal mesmo. Então, ela não vai. Isso é comum. Pessoa, não vou ver, não sinto bem. Porque ela sente o ambiente espiritual de lá muito carregado, muita dor, muito sofrimento. Então, ela cai nesse mundo de energia lá, além dos espíritos e dos encarnados também, entendeu? Então, não consegue ficar. Okay? Bom, aí eu achei, foi recente, uma coisa que talvez vai explicar para nós essa questão do natural ali que eu falei. Está na Revista Espírita de 1863, mês de janeiro, estou lendo de novo. Então, Kardec diz o seguinte: o homem, vivendo no meio do mundo invisível, está incessantemente submetido a essas influências, como as da atmosfera que respira. E essa influência se traduz por meios morais e fisiológicos, nos quais não se dá conta. Vivemos nesse oceano fluídico, fluídico ali, expostos às correntes contrárias, corrente do bem e do mal, negativa ou positiva, que atraímos, que repelimos, ou às quais nos entregamos conforme as nossas qualidades pessoais. Semelhante de novo aqui. Aí vem lá, ó, a ação do mundo invisível, estando na ordem das coisas naturais, deu para entender? Então, eles agem como na coisa natural, mas nem tudo é obsessão. É isso que tem que separar. Né? Se exerce sobre o homem a abstração feita de todo conhecimento espírita. Ou seja, se conhecer ou não faz a mínima diferença. Ficou claro aí? Uhum. Eu acho que dá para ir sustentar essa do natural que eu tentei passar lá atrás. Então, agora é a obsessão. Definição. Livro dos Médiuns. Entre as dificuldades que a prática do espiritismo pode apresentar, devemos colocar em primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Então, olha aqui, ó, domínio que alguns espíritos. Então, se a influência ele não está dominando, com a intenção de dominar, você não pode falar que é obsessão. Né?
é praticada unicamente pelos espíritos inferiores que procuram dominar, né? Pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. E ainda no livro... Não, agora é no livro Agentes, que vai voltar ao assunto no livro Agentes, da possessão. Uhum. Que pouca gente sabe, né? Chama-se obsessão a ação persistente. Isso é muito característico. Persistente. Entendeu? Não é esporádica. Aquela natural é esporádica. Essa é persistente. Né? Que um espírito mau, e já digitivou o espírito aqui, né? Exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Perturbação das faculdades mentais é o que leva a pessoa à loucura. Ou a pessoa é vista como louca pelo comportamento que ela faz, por ação dos espíritos. Uhum. Ela pode ser não necessariamente louca, mas ela é vista como tal, pelas coisas que ela faz, sob a influência dos espíritos. Claro? Bom, então, outra coisa que a gente destacar muito, porque vai ter a ver com uma coisa que nós não vamos aceitar. Eu tirei isso aqui, livros médios, o item do 237, 238, 242, 248, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, tópico pelos obsessiados, aquela parte das preces, né? O Gênesis, do capítulo 14, dos frutos, tópico obsessões e possessões, item 45. Tirei esses trechos, tudo de lá, essas obras todas. Então, vamos lá. A obsessão é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito, do qual a pessoa sofre sobre quem ele atua, não consegue desembaraçar. Então, a pessoa não consegue sair daquela teia, né? A obsessão, seja qual for o grau que se apresenta, é resultado de um constrangimento. Somente a obsessão, propriamente dita, quando... ao natural que dá para colocar. Somente a obsessão, propriamente dita, quando o espírito se impõe, não é o caso, os outros casos que eu coloquei, e afasta intencionalmente os outros. Então, a obsessão é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Então, diante de tudo isso, é que eu cheguei à conclusão que, para mim, não existe auto-obsessão. Isso é problema psiquiátrico, isso é problema psicológico, qualquer um dos... Mas como classificação de influência de espírito, mas de jeito nenhum. Inclusive, Paulo, eu concordo contigo e acredito que, como a psicologia não estava suficientemente desenvolvida na época de Kardec, né, a psicologia moderna surge depois, ele chama a autoobsessão essas questões que você acabou de falar, questões de fundo psicológico e psiquiátrico. Porque não tinha termos, né, para defini-los à época de Kardec. Eu não vejo lógica nenhuma nisso aí. Com certeza. Eu estou um terceiro, então... Você não é o terceiro? Sem dúvida. Então, é problema psicológico. Por quê? Não. Então, o caso muito comum, muito mesmo, é o caso do vício do alcoolismo. E muitas vezes a pessoa inicia lá a beber e aproxima lá uma entidade que, quando viva, era alcoólatra, e ela aproxima dessa pessoa e começa a sentir o absorver, se a gente pode dizer assim, o teu etílico que sai naquela beberagem, de fumaça também, de fumo também é a mesma coisa. E, a partir de certo momento, ela começa a acompanhar essa pessoa de noite. E passa, mentalmente, a levar essa pessoa a beber. Vamos beber uma, cara. Rapidinho ali, esse cara sai, toma um rapidinho de tarde, só volta no dia de madrugada. Quando não vai, no outro dia, dia claro, né? Entendeu, né? Então, isso é um caso muito sério, porque é muito comum. E outra coisa, e a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando isso, porque a gente tem que perceber um lado
que a gente muitas vezes não percebe. Tem pessoas alcoólicas que são internadas em instituições especializadas. Elas ficam ali um certo tempo, depois saem, 2, 3, 4 meses, estão voltar a beber de novo. E nós de lá de fora. Ô cara frouxo, ô cara isso, ô cara aquilo. No entanto, a gente nunca pensa que talvez ele não seja um cara tão frouxo. É um cara que não aguenta a pressão espiritual que tem em cima dele. Então, ele não está fazendo por ele está fazendo mais pela vontade de outro, que ele não consegue dominar. E ele volta a beber justamente por isso. Então, nesses trabalhos de desintoxicação que a gente possa fazer com essas pessoas, né? Eu acho que o tratamento espiritual tinha que acompanhar. Tinha que fazer os dois simultâneos. Tá? Porque se você resolver lá na parte física, dar remédio, fica internado, o cara para, tudo bem, mas ele tem a tendência do vício, aí vem os espíritos e leva de novo, não tem jeito. Ele volta a beber, então é um quadro muito triste e é difícil tirar essas pessoas desse estado, não é fácil mesmo. Né? Livro Céu e Inferno, aqui é o caso. Capítulo 5 vai falar da segunda parte, né? Vai falar de suicídio, a respeito do caso de Antônio Bell, evocado em Paris. Ele atribui o seu suicídio à influência do obsessor. Vejamos esse trecho de uma das suas respostas. Fascinado por esse espírito obsessor, demônio obsessor, deixei-me arrastar ao suicídio. Os suicidas da minha categoria, incapazes por sua fraqueza de resistir aos espíritos obsessores, são menos culpados e menos punidos do que os que tiveram, dos que os que tiraram a vida por efeito exclusivo da própria vontade. Então, o que ele está falando? As pessoas que são influenciadas por espírito e cometem suicídio, elas são menos penalizadas, entre aspas, do que aquelas que, por vontade própria, que não tinha influência nenhuma fez. É isso que ele está falando. Né? Então, aí, na sequência, vamos ler. Aí perguntou o guia do médium. O espírito obsessor pode realmente levar o obsediado ao suicídio? Certamente. Pois a obsessão por si mesmo já é um gênero de provação. Pode manifestar-se de todas as formas. Mas isso não quer dizer isenção de culpabilidade. Ou seja, a pessoa que cometeu suicídio por influência não deixa de ter culpa no processo. Obviamente que ele é minimizado porque ele foi influenciado. Né? Então, ele continua lá. O espírito tem razão ao dizer que a ação instigada por outro é menos repreensível, olha para você ver, e menos punível do que quando cometida voluntariamente. Fantástico. Então, fechou com a informação dele lá. Né? Confirmou a possibilidade. E tem um ponto lá na revista Espírita que pode levar até a morte, tá? Pode levar a pessoa até a morte. Então, a coisa pode ficar até grave. Revista Espírita 65. Aí, dos casos de obsessão mesmo. Se você perguntasse por que Deus permite que espíritos maus saciem sua raiva os inocentes, diremos que não há sofrimento imerecido. E aquele que hoje é inocente e sofre, por certo, tem alguma dívida a pagar. Esses espíritos maus servem, neste caso, de instrumentos à expiação. Além disso, sua malevolência é uma provação para a paciência, a resignação e a caridade. Não tem santo nessa história. Se você está com obsessão, tem problemas com aquelas criaturas. Geralmente, problema no passado, desavenças, brigas, e coisas. Tá? Agora, o que eu achei interessante aqui é que muitas vezes os espíritos maus mesmo são aproximados de certos médios. Com um objetivo maior, não tão de prejudicar o médium, vamos dizer assim, mas para ajudar aquele espírito. Por exemplo, como sabe que aquela pessoa vai ao centro espírita, sempre vai e coloca como obsessor perto dela, para ir lá no centro ela escutar a prédica,
ou de repente para ir no reino mediúnico manifestar. Então, essa parte da caridade que a gente pode fazer. É isso que eu estou falando. Resignação e a caridade. Então, é essa caridade que a gente pode fazer. Né? A influência espiritual só é qualificada como obsessão quando se observa uma perturbação constante. Se a influência verificada é apenas esporádica, ela não se caracterizará como uma obsessão. Somente os espíritos maus e imperfeitos provocam obsessões, interferindo na vontade do indivíduo, fazendo com que ele tenha ações contrárias a seu desejo natural. A base desse parágrafo é o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, do artigo A Obsessão. Então, é aqui que eu acho também que a gente pode... Ele tirou dentro do contexto da participação, acho que é isso que fala lá mesmo, então daqui que eu tirei aquela que classifica de natural. Essa ideia está aqui. Né? Eu não posso considerar as duas coisas como obsessão, não tem. A obsessão é ação deliberada, persistente, a esporádica que eu chamo de natural, deu para entender? Tem que separar. Aí chega o médico vidente e fala assim, Arthur, estou vendo o espírito dentro de você. Aí você fala, ih, meu Deus, estou obsediado. Tem os videntes que gostam, né, de falar que tem espírito. E tem que separar isso para a pessoa não ficar com medo, porque isso faz um processo natural. Né? O que é comum? O que é comum? No dia que você vai à reunião lá no centro, você sente uma dor de cabeça, uma disposição, não vou lá não. Mas você vai, né? Você vai, então, quando você sai do centro, você nem lembra que você estava com dor de cabeça, cara. Por quê? Porque provavelmente, não posso bater o martelo, que você estava com uma certa influência, você levou essa influência, ela foi afastada, foi ajudada, foi orientada, saiu, desvinculou de você, você voltou normal, está normal, a tua dor de cabeça foi embora. Para que isso? Para que semana que vem você levar outro, certo, Arthur? Aí toda semana você leva um e eles vão ajudando. Esse processo. Então é muito comum isso, cara. Muito comum. A gente que, né, não é evidente para ficar vendo essas companhias. Também, se fosse, será que a gente não ia ter medo? Não, esse é o problema. Aí vem Manuel Filomeno e fala o seguinte: obsessão, sob qualquer modalidade que se presente, é enfermidade de longo curso, exigindo terapia especializada, de segura aplicação e de resultados que não se fazem sentir apressadamente. O grande problema das pessoas que estão sob obsessão é ir lá na casa espírita e quer que se livre do espírito de um dia para o outro, numa reunião só. Não vai ter jeito. Os casos graves, meu amigo, tem casos que você nem consegue afastar a entidade. E tem casos que você leva um bom tempo para convencer a largar aquela criatura. Então, não é de um dia para o outro, não é numa reunião só, que vai resolver o problema de obsessão de ninguém. Inclusive, nós estamos aí pensando em trazer um tema aí de uma técnica que há alguns anos tem invadido o movimento espírita, em que eles pretendem resolver questões de obsessão, assim, quase como no passe de mágica, inclusive com alguns estalidos nos dedos, mentalização de pirâmide, e pronto, está resolvido o problema. Não é bem complicado acreditar nisso, né? Aí vem Loucura e Obsessão, também de Manuel Filomeno. A cura das obsessões é de difícil curso e nem sempre rápida. Até aqui está fechando com o outro, né? Tá vendo? Estando a depender de múltiplos fatores, especialmente, agora, da renovação para melhor do paciente. Então, não adianta a gente levar o nome das pessoas para a reunião mediúnica para ficar afastando o espírito se essa pessoa não mudar de comportamento, não mudar de atitude. Porque nós tiramos um em outro. Então, na verdade, esse trabalho que a gente pode falar de desobsessão, tem que ser feito dos dois lados, vamos dizer assim, tanto do espírito quanto do encarnado. Eu já participei de uma reunião que foi criada com esse objetivo. Então, nós sabíamos as pessoas que iam ser tratadas, geralmente em torno de 8, no máximo as 10 pessoas.
nós marcamos um dia e elas tinham que ir no centro, no dia da reunião, tá? E aí, enquanto os médicos estão lá trabalhando, né, dando passividade, tinha alguém lá fora, toma evangelho neles, entendeu? Ou seja, estava doutrinando os de lá e o preletor está doutrinando os de cá, os encarnados. Ô, rapaz, você nem calcula, que efeito fantástico. Muito legal. Foi uma das melhores reuniões que já participei, tá? E fora assim, que o cara, às vezes a pessoa não tinha nenhum conhecimento de espiritismo. Quando caía lá e via o que a gente pregava, a pessoa, não é do jeito que era. Uns até continuam passando a frequentar. Mas só de tirar aquela ideia negativa, para mim, já era louco, entendeu? Já era louco. O cara frequentando, tudo bem. Mas fantástica essa reunião. Então, ela é muito específica só para as pessoas que estão em tratamento. Então, por exemplo, estabelecendo um critério meio doido, 8 reuniões, o nome da pessoa ficava lá. Terminava, aquela pessoa 8, punha outro no lugar e saía, né? A não ser que viesse uma orientação específica, pode estar liberado, não tá? Mas, em geral, era assim, e sem critério. Mas a gente pode tomar instruções dos espíritos para cada caso, ou sei lá, eu pegar a intuição e trabalhar com a intuição, depois de ver, começa a trabalhar, depois ver o que faz, né? Mas é muito, muito interessante. E esse é o tipo de reunião que eu recomendaria para as casas. E justamente porque eu já trabalhei assim também, né? Aí vem lá do estudo do processo de Mozinha, na Revista Espírita de 1863, eu vou destacar um caso reportado de um correspondente de Allan Kardec. Ele contou, fez a correspondência, uma carta, mandou para o Kardec, aconteceu isso assim. Então, lá, o caso dele. A mulher de um marinheiro dessa cidade, com a idade de 45 anos, presta atenção, está desde os 15 sob o domínio de uma triste subjugação. 30 anos, cara. Quase cada noite era despertada e logo é presa de tremores nos membros, como se fossem agitados por uma pilha galvânica, como se fosse um choque elétrico, né? Ficava tudo tremendo aquele negócio lá. Algumas vezes, semi-vestida, é levada fora de sua casa e forçada a correr pelo campo. Caminha sem saber onde vai durante 2 ou 3 horas. Ó, você vê a situação. Aqui, 4 homens procuraram fazê-la entrar na igreja dos redentoristas e não puderam a isso chegar. Olha você vê. 4 homens fortes para tentar levar a mulher para dentro da igreja e não conseguiram. Ela gritava que a matava, queria esmagar o peito e aprontou uma escarcela. Aí, mais na frente, aqui que eu achei interessante, Arthur, porque existe uma ideia que nem que o fato da pessoa estar em obsessão, ela não é médium. Tá? E aqui vai quebrar. E é Kardec que está falando, não sou eu. Ora, como todo fenômeno espírita não pode se produzir sem uma aptidão medianímica, pode-se dizer que a mulher da qual se acaba de falar é médium espontâneo e involuntário. A impossibilidade que se encontrou de orar e de entrar na igreja vem da repulsa do espírito que dela se apoderou. Opa, apoderou? Aí, a possessão aí. Sabendo que a prece é um meio de fazê-lo deixar a presa. Deu para entender? Então, meu amigo, isso a gente já tinha uma certa intuição, mas não tinha base para falar, porque a pessoa está num problema de obsessivo, é médico, ponto. Trabalhar ou não, que é outra história. É médico, tá bom. Está aqui, é o que está aqui. Não sou eu. Né? A influência maléfica de um espírito obsessor pode afetar a vida mental de uma pessoa, alterando suas emoções e raciocínios, chegando até mesmo a atingir seu corpo físico. Nós já citamos um exemplo, né, que nós vamos buscar na Bíblia, em Lucas, né, que Jesus chega na cidade lá, aí um homem possuído por demônios, não se vestia nem morava em casa, mas nos túmulos, ó, pra você ver, não se vestia. Então, o cara era doido, varrido, entendeu? Todo mundo via como doido, né?
E aqui, ó, prendia concorrentes e algemas, ele, porém, arrebentava as correntes. Lembra da mulher com 4 homens não conseguia segurar? Aí. Olha a força descomunal. E aí que eu sempre questiono, essa força descomunal que a pessoa tem sob influência, isso é mente a mente ou... Não pode ser, né? Não tem como, né? É. Aí o demônio, tal. E aí a palavra demônio aparece mais 3 vezes. Então aí vamos trazer uma situação, já fizemos isso em outras oportunidades, mas só para mostrar. Que demônios e espírito mau são palavras sinônimas. Ponto. Uhum. Então, toda vez que você lê a Bíblia, o demônio, você pode saber, é um espírito mau. E aí, outras passagens da Bíblia têm essa mesma correspondência, né? Dos termos, demônio, espírito impuro, né? Por aí fora. Mas, vamos só destacar isso aqui, porque eu achei interessante. Tem um historiador judeu chamado Flávio José, que viveu de 37 a 103. Então, muito próximo da época de Cristo, né? Bem coladinho, né? Vamos dizer assim. Então, ele escreveu vários livros que juntaram num só. Hoje a gente tem uma obra chamada História dos Hebreus, que juntaram esses, acho que 3 ou 4 livros que ele escreveu, juntaram. E um deles, esse citado aí, que é um chamado De Bella Judaica. Então, Charplin e Bentes diz o seguinte, que José pensava que os demônios eram os espíritos dos homens maus que depois da morte voltavam a este mundo. Ou seja, na época de Jesus, né, que vamos para situar, eles pensavam que os demônios eram espíritos de pessoas más. Pronto. Tá aí, cara. Então, acredito, continua os autores. Ó, essa ideia era comum entre os antigos, incluindo os gregos. Também foi a ideia dos pais da igreja. Os pais da igreja são aqueles que chamam de os teólogos lá do início do cristianismo. Tá? Então, ele cita Justino e Atenários. Agora, veja como mudou. Tertuliano foi o primeiro a mudar de ideia na igreja, aceitando que os demônios são anjos caídos e não espírito humano. Quer dizer, nós estamos seguindo a ideia de um cara só, cara. Hein? Olha você ver como que negócio é perigoso. Por causa de uma pessoa mudou o conceito. Uhum. E por aí afora. E sobre esse tema, né, polêmico tema, está aí nosso e-book também. Temos um vídeo gravado, bem na playlist do Polêmico Espírito, que está lá também. Motivos pelos quais um espírito envolve encarnado nas teias da obsessão. O que move as obsessões? Vingança. Desejo de fazer o mal. Sim. Ódio e inveja do bem. Uhum. Fraqueza moral. Tão lascado, porque está tudo aqui. Estão tudo aqui. Nós estamos todos aqui. Se a gente saiu da vingança e caiu aqui, tá, Arthur? Orgulho do falso saber. E aí nós vamos pegar o Celso Martins, que ele vai mais ou menos detalhar, além da vingança, o desejo de fazer o mal. Ele vai detalhar, não vamos ler, não, só para mostrar o visual, que ele vai falar mais ou menos o que está lá. Tá? Deixa eu anotar aqui, porque eu tenho que consertar essa imagem. Aí, ó, desejo de fazer o mal, sentimento de inveja. Esse aqui é novo, invigilância do encarnado. Isso é interessante. Porque por seus atos, por suas palavras, sobretudo por seus pensamentos frívolos, como que atrai entidades sofredoras para causar satisfações sensoriais menos dignas, tal como vinham fazendo quando na carne. O sensual procura o sensual, depois da morte, o alcoólatra não perde o vício e o bandido permanece bandido. Então, aqui, a invigilância está dentro da área dos vícios. Uhum. Isso aqui, cara, é muito comum. Né? Principalmente gente que teve lá na frente da casa espírita no interior, a gente vê demais, né? Muito disso mesmo. As pessoas procuravam gente, ia atrás do padre, não resolvia, atrás do pastor, não resolvia, vão lá atrás do grupo do Paulo aqui. E é fatal, cara. A gente via bem isso. Então, seria o quê? A obsessão decorrente da eclosão das faculdades mediúnicas. E o médico
por razões pessoais, se nega a aceitar o fato que se impõe, não educando sobre o mediunismo, não sabendo como controlar, como canalizá-lo para o bem comum, acaba o médium inexperiente nas malhas das influências negativas de entidades malfazejas. Infelizmente, ocorre. São decorrentes do mau emprego das faculdades. Não, mas isso lá não tem, né? Aquela imagem. Então, isso é muito comum também. A pessoa começa a trabalhar com esse espírito para fazer mal para outras pessoas. Uhum. E aí elas acabam sendo dominadas por essas entidades. Elas não conseguem sair daquilo mais. Né? É óbvio que uma coisa tem que ficar clara: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo que você fizer, vai pagar. Ou vai responder, por exemplo, né? Vai responder. Então, cuidado com isso aqui. Causas que levam a pessoa a abrir as portas para a obsessão. Imperfeições morais. Viu lá a fraqueza moral? Defeitos? Invigilância. É porta ou brecha psíquica que abrimos, facilitando a aproximação e sintonia dos obsessores, que vibram em faixas mentais semelhantes. O semelhante, para semelhante de novo aqui, a ideia, né? Então, vamos lá. Vamos listar umas perfeições morais. Ideias negativas. Ciúme. Revolta, impaciência, irritação, ódio. Estressado, cara estressado. Nada para ele dar bom, né? Medo. Tristeza, depressão, pessimismo, desânimo. Maledicência, calúnia, orgulho, egoísmo, avareza, desregramentos sexuais, vícios, tipo fumo, álcool, drogas, etc. Ociosidade. Olhando essa pequena lista, hein? Não sobra para ninguém ficar de fora, né? E uma coisa ou outra nós enquadramos aí, né? Não tem como, né, gente? Nós estamos no processo evolutivo, não tem como. Seja essas coisas mais acentuadas ou menos acentuadas, mas nós temos muito que dar aí, cara. Muito que dar aí falando aí. Tá? Então, esse é um problema sério. Então, significa o quê? Que nós estamos abrindo porta toda hora. Esse é o ponto. Né? O ponto e o perigo, né? O ponto e o perigo. Vai que isso. A obsessão só se instala na mente do paciente quando a obsessão encontra fraquezas morais que possam ser exploradas. Daí, aquela lista, você já viu, né? São pontos fracos que, naturalmente, todos nós temos, pela imperfeição que nos caracteriza. Deste modo, conclui-se que todos estamos sujeitos à obsessão. Basicamente, a obsessão tem 4 causas: as morais, as relativas ao passado, as contaminações e a auto-obsessão, que é aquilo que eu falei que eu não concordo. Causas morais. As obsessões de causas morais são aquelas provocadas pela má conduta do indivíduo na vida cotidiana. Ao andarmos de mal com a vida e com as pessoas, estaremos sintonizando nossos pensamentos com os espíritos inferiores e atraindo-os para perto de nós. Deste intercâmbio de influência poderá nascer uma obsessão. Não obrigatoriamente, isso é importante. Vícios mundanos, né? Aquelas quantidades que nós colocamos lá e mais esse aí. Como o cigarro, a bebida em excesso. Opa, graças a Deus, né, Arthur? Bebida em excesso. Moderado pode, né? Do orgulho, do egoísmo, da maledicência, da violência, da avareza. Olha, você falando tudo que falou lá, e a fonte que é outra, entendeu? Da sensualidade doentia, da luxúria, poderão ligar-nos, né, não obrigatoriamente, ligar-nos a entidades espirituais infelizes que, mesmo desencarnadas, não se desapegaram dos prazeres materiais. Esses espíritos ligando-se aos vivos para satisfazer seus desejos primitivos, tratando as pessoas como se fosse a extensão de seus interesses no plano material. Então, o espírito beberrão, nós seremos o copo dele, né, Arthur? Entendeu? Ele vai nos usar.
E como ele não vai deixar o copo dele quebrado, nós chegamos em casa sem som. As obsessões relativas ao passado, aquela que foi falada, aquela por vingança, né? São aquelas provenientes do processo de evolução que todos os espíritos são sujeitos. Nas suas experiências reencarnatórias, por ignorância ou livre-arbítrio, uma entidade pode cometer faltas graves em prejuízo do próximo. Se a desavença entre eles gerar ódio, e é difícil que não gere, né? O desentendimento poderá perdurar por encarnações a fio, despontando, nos afetos, brigas, gerando, né, criando desafetos, brigas, desejo de vingança e perseguição. Caso ainda assim pode dar a origem, caso assim pode dar origem a processos. Você vê que ele não está afirmando que tudo dá, ele pode dar, entende? Porque vai depender do que nós temos para tirar, do que está perto de nós, né? Pode ser que a gente está num processo outro, ele não vai pegar, mas uma hora também, se insistir naquilo, pega. Então, desencarnados, malfeitor e vítima continua a alimentar o sentimento de rancor de um para com o outro. Se um encarna, o outro pode persegui-lo, atormentando e vice-versa. Aí vale aquela frase de Jesus: reconciliais mais depressa você com o vosso adversário, enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, não desencarne, vamos dizer assim, com inimigos. Antes de você ir, faz a paz com todo mundo, porque senão as contaminações obsessivas geralmente acontecem quando a pessoa frequenta ou simplesmente passa por ambientes onde predomina a influência dos espíritos inferiores. Obviamente que o simplesmente passar, ele vai pedir mais alguma coisa do próprio paciente, da forma de pensar dele. Porque só passar no paciente está pegando, nós estamos ferrados. Não sai nem de casa. Não sai nem de casa. Então tem algo a mais, que é o modo de pensar, de agir da pessoa, né? Seitas estranhas, onde se fazem presente, terreiros primitivos, onde se pratica baixa magia, benzedeiros e mesmo centros espíritas mal orientados, são focos onde podem, é condicional, aparecer contaminações obsessivas. Espíritos atrasados ligados ao lugar onde a pessoa frequentou ou visitou, envolvem-se na sua vida mental, prejudicando. Sim. Ocorre também situações em que as irradiações magnéticas vindas desses ambientes causam transtornos fluídicos. A gravidade dos casos está na razão direta da sintonia que os espíritos inferiores estabelecem com os pacientes. A auto-obsessão, não vou comentar, porque, como eu disse, não concordo. Pode ser sim, mas agora que é a hora. Porque nós falamos um punhado de coisa aqui, todo mundo tem gente que deve estar com medo danado. Eu vou ter uma obsessão. Eu vou passar uma fórmula infalível para vocês. Mas vamos fazer a pergunta. Haverá alguma fórmula infalível que podemos usar para não sofrer a obsessão dos espíritos maus? Sim. Ou seja, faz essa fórmula. E é fácil. Vocês nem calculam. É o que, Paulo? Colocar uma figa no pescoço? Pedro São Jorge, sei lá. Pode agora falar isso? Pode? Ou vamos fazer um suspense mais? Ó. Essa é a forma. E não sou eu que falo. Livre dos bens. O melhor meio de expulsão dos maus espíritos consiste em atrair os bons. Por quê? Porque à medida que você está fazendo bem, você aproxima os bons. Se só aproxima os bons, você está fazendo bem. Você atraindo os bons, os maus afastam. E se você está fazendo bem, a sua vibração se eleva. Os maus não têm acesso. Olha, é simples. Mas é muito difícil, mas é simples, tá certo? Ok? Se não sabemos ou não queremos orientar nossas inspirações, nossas vibrações fluídicas na direção dos seres superiores e captar sua assistência, ficamos
à mercê das influências más que nos rodeiam, as quais, em muitos casos, têm conduzido o imprudente às mais cruéis obsessões. Leon Denis, no livro, no versículo. Os maus somente procuram os lugares onde encontram possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. Sai em nome de Jesus, joga água benta para lá, joga água benta para lá, salvou, sei lá. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Aí fecha com aquele tipo de reunião que eu falei. Os maus espíritos farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como limpais o corpo, para evitar as contaminações pelos vermes, também deveis limpar a alma de suas impurezas, para evitar os espíritos maus. Evangelho segundo o Espiritismo. Fechando. Com Chico. Aí com Chico eu sempre digo, né? Que eu não sei se é ele ou se é Emmanuel. O melhor combate à obsessão é o da prática sistemática no bem. Olha se não fechou com a forma. Às vezes, leva um certo tempo até que os obsessores desistam, mas não existe ódio, por mais entranhado, que não se submeta ao amor. Os espíritos obsessores acabam desistindo de perseguir a quem não lhes oferece campo para a atuação. É isso aí. Aqui está a lista das obras que nós pesquisamos para montar esse material. Uhum. As imagens, todas aí também, sempre coloco. E esse material não tá, tem no meu site um pouquinho menor, eu vou colocar este lá, tá? Só para fazer uma ajuste, colocar esse lá, então, daqui a pouco já está lá, quem quiser baixar, tá? Meu e-mail está aí também, se quiser passar um e-mail para mim, manda esse material, manda. Se quiser usar, use e abuse CIA, que eu não estou nem aí. É para isso mesmo, eu faço para usar. Né? Se achou que é útil, pode usar para lá, que não tem nada a ver, não me preocupo com isso. Então é isso, Arthur, que a gente tinha para o tema de hoje. Ótimo mesmo. Muito bom, né? Então, falou tanto das influências benfazejas quanto as malfazejas, né? No caso aí que a gente chama de obsessão. Bem, não tem nenhuma pergunta aqui, né? Quem quiser ainda fazer, ainda dá tempo. Essa pergunta do Cláudio, hein? Eu não entendi bem aqui. Paulo, quebranto ou quebrante que nossas vozes benziam era uma obsessão? Aí eu não sei se ele está afirmando, se está perguntando. Não, se for o que eu estou pensando, é o seguinte. É muito comum no cidade interior as pessoas visitar umas outras. Então, por exemplo, quando uma pessoa, uma senhora lá ganha neném, aí todo mundo começa a visitar aquele negócio todo. E acontece uma certa situação porque a criança começa a dar problema. Aí vem a avó ou a avó, ou geralmente a pessoa mais, leva para benzer. Tá certo? Aí a pessoa leva para a bezendeira, né? As bezendeiras geralmente são senhoras, né? Uma que eu conheci na minha cidade só benzia mulheres e crianças, tá? Não benzia homem. Cara, por incrível que pareça, depois da benzeção, os problemas acabaram. E eu passei por uma situação dessa. Eu estava com uma criança pequena, não lembro a idade, mas a criança dormia igual uma anjinho, sabe? Não dá problema nenhum de noite. Mas, nos tempos, lá começou a dar uns gritinhos, uns trem estranhos, sabe? Uns trem estranhos lá, de noite, acordava, dava um grito, uns trem assim. E aí vem alguém assim, leva para benzer. Cara, vamos para benzer, levamos para benzer, benzeu. Cara, na mesma noite, ele dormia, voltou a dormir igual um anjo.
sem problema nenhum. Eu fiquei assim, meu Deus, não tem como não acreditar em certas coisas. Então, essas crenças populares, eu acho que tem o valor delas. Então, voltando. Então, no caso, esses casos não vejo como uma obsessão. Eu vejo mais como energia negativa das pessoas que acaba atingindo a criança. E aí causa um certo distúrbio. Tá? Agora, um caso ou outro pode ter uma influência espiritual? Pode, mas não. Eu prefiro mais essa primeira situação, tá? De energia negativa, principalmente inveja. A inveja produz mesmo, né? Igual aquele exemplo que a gente dá, que eu dei lá da samambaia lá na sua casa, né? Chega lá, ela. E é real mesmo, eu já vi isso acontecer. Isso aí o pessoal do interior, todo mundo sabe disso. E é fatal, cara. Chegou, se a sua visita chegar na sua casa e elogiar a sua planta, cuidado. Porque é um risco de outro dia ela amanhecer toda mirrada. Como você passa uma baforada de fogo, você fica toda. O Cláudio está falando que é isso mesmo. Então, eu acho que é mais por aí, energia negativa mesmo. Tem gente que fala até que algumas pessoas são capazes de até matar os passarinhos de gaiola. Sim. Né? E dizem que os animais de estimação muitas vezes captam as energias negativas que as pessoas dirigem para você. É uma crença, não posso falar que não, mas também não posso falar que sim. Tá? Mas pode ser, eu acho que pode ser. Mais para ser do que para não ser. Mas não podemos bater martelo. A Fernanda Linhares até comentou aqui, né? Sim, aqui em Florianópolis tem algumas pessoas que benzem. E aí tem os vários nomes, né? Quebranto, mal olhado. Eu conhecia como espinhela caída. Ela já está falando arca caída. Eu já não conheço esse termo. Espinhela caída também. E aí que tá o negócio, que você não está falando dos fluidos? Sim. É isso. É isso aí, cara. exato. Exatamente. Então, você vai negar o que está acontecendo? Tipo, Arthur, mas isso aqui não tem Kardec, não, cara. Como é que faz? Ué, os fatos estão aí para te provar, cara. Exatamente. Os fatos estão aí. Ué, o fato é fato. Tem que discutir, não, hein? E dizer, né, que espíritos inferiores e superiores estão compartilham os mesmos ambientes no mundo espiritual, isso é uma outra balela muito da grande, né? Porque os espíritos inferiores estão imersos nesses fluidos pesados, densos, né? Enquanto os superiores não, né? Não estão bem longe dessa atmosfera espiritual, né? Então, muita gente não leva em consideração esse mar, né? Esse oceano de fluidos nos quais os espíritos estão imersos, né? Os inferiores né, dentre os fluidos mais densos e os mais evoluídos em fluidos bem mais etéreos, bem mais sutis, né? No mundo espiritual, é aquela ideia que eu passei lá atrás, a questão das esferas. Então, nós temos faixas vibracionais, que são designadas como esferas. E essas faixas, nós vamos separam os espíritos por vibrações. Então, quanto mais elevada a sua vibração espiritual, pelo bem que você produziu, pelo bem que você faz, você vai para uma faixa mais elevada, que não vai ter contato com as de baixo. Você pode ir lá de baixo para fazer alguma coisa? Pode. Mas os de baixo nunca vão poder lá em cima. Eles não vão transitar na mesma estrada. Né? São estradas diferentes, embora um deles pode ir lá no lugar mais baixo, mas o outro não pode ir lá em cima. As vibrações não permitem, não tem como chegar. E a própria constituição perispirítica, né, dos espíritos inferiores é bem mais densa, né, Paulo? Sim. E, inclusive, é isso que eu falei, a questão da vibração, ela vai refletir, a vibração e da evolução vai refletir na luminosidade do perispírito. Então, o que a gente fala geralmente? Speed de luz. Por que speed de luz? Porque o perispírito dele vibra luz. Né? Quando Paulo viu Jesus e caiu do cavalo, com certeza viu Jesus na luz que ele produziu, cara. Porque, entendeu? É por aí. Então, não tem como misturar isso. Não tem como. É água e óleo, cara. Os dois são líquidos, e sim, mas e daí? Não se misturam.
É mais ou menos por aí. Perfeito, então, né? Paulo, então, já fez as suas considerações finais. Essas são as perguntas, né, que o pessoal fez ao longo aí do nosso estudo. Né, um tema realmente muito interessante, né, que vale, inclusive, também para os neófitos na doutrina, para compreenderem melhor esse processo da influência dos espíritos em nossas vidas. E, né, sempre reiterando o convite que vocês, além deste programa, tem 82 programas lá para trás da Polêmica Espírita. Quem não assistiu os anteriores, tem muitos outros temas tão interessantes quanto estes, né, desde lá o primeiro até o de hoje, né? Então, durante o período que nós teremos aí de recesso, que vai ser o mês de janeiro, né, vocês terão a oportunidade de matar as saudades do Polêmica Espírita, também assistindo a esses programas. Bem, então, na quarta-feira estaremos aqui de volta, nesse mesmo horário, das 8 da noite, em mais um Polêmica Espírita. Uma boa noite, Paulo, uma boa noite a todos os nossos aí companheiros que estiveram conosco na noite de hoje e também todos aqui que vão assistir esse programa gravado. Até a próxima. Tchau, tchau.